Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho aqui a gramática. Como eu sempre procuro orientar vocês, a gramática aqui é uma gramática voltada para a interpretação de texto. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma parte da gramática que é a contextualização, apreensão e compreensão de sentido. Então, quando nós vamos interpretar um texto, nós fazemos dois movimentos de interpretação de texto. O primeiro movimento é a apreensão do sentido. O substantivo apreensão vem do verbo apreender. O que significa apreender alguma coisa? Apreender alguma coisa é capturar. Então, o primeiro momento da leitura, a chamada apreensão do sentido, é quando a gente lê o texto e captura o sentido global do texto. E compreender, gente, compreender nos remete à ideia de correlacionar. Compreender é compreender os contextos, contexto histórico, contexto sociológico, filosófico, geográfico, todos os elementos que estão no texto e fora do texto, tá joia? Na primeira linha aí da nossa matéria, gostaria que vocês marcassem aí, por favor. Marquem comigo. A quantidade de informações que circulam no mundo contemporâneo é imensurável, a ponto de causar espanto. Tanto que nós vivemos a chamada sociedade da informação. Se vocês gostarem de ler, tem um filósofo muito famoso, já falecido há 2 anos, muito citado nas redações do Enem, chamado Zygmunt Bauman. Ele fala desse mundo moderno e ele criou uma nomenclatura para o mundo moderno, chamando ele de mundo líquido. Então, depois vocês vão discutir um pouquinho mais e vamos tentar, pelo menos alguns aí, né, que gostam de ler, achar algum livro dele para a gente usar na redação. Tem muitos na internet, que é Zygmunt Bauman. Continuando aí, então, gente, já que esse mundo é espantoso, né, o tamanho de informação que nós temos, a quantidade de informação que nós temos nesse mundo, no parágrafo de baixo, eu gostaria só que vocês me acompanhassem, que diz: todas elas, no entanto, são transmitidas por meio de textos. Grifa para mim só a palavrinha textos. Essa palavra-chave, ela é muito importante, porque hoje em dia, quando nós falamos de texto, essa palavra texto vem do latim tecitum, tecido emaranhado de palavras. Hoje em dia, o texto não é meramente a escrita. Hoje nós temos também o texto visual. Então, se você pegar uma reportagem na internet, você consegue ler o texto jornalístico, mas naquele mesmo texto jornalístico, você tem um hiperlink que te remete ali a um podcast, que é alguém falando sobre aquela matéria, a um vídeo, ou uma videochamada, ou uma live, alguém explicando sobre aquele assunto. Então, hoje os textos, eles ficaram muito mais complexos, né? Aí, na linha de baixo, aí, destaquem comigo. Faz com que seja necessário saber interpretá-los. Então, não basta a gente achar que sabe interpretar um texto. É fundamental que a gente realmente tenha técnicas, procedimentos, estratégias de leitura e interpretação de texto. Vamos para a linha de baixo aí, bem tranquilo, pessoal? Destaca aí, já está em negrita a palavrinha-chave, texto. Vamos definir o que é texto? Então, muito bem, o que nós temos aí sobre texto? Grifem comigo aí, por favor. É todo o conjunto de enunciados combinados entre si, de modo a produzir uma unidade de sentido. Aqui, se vocês puderem dar um destaque especial, eu gostaria que vocês dessem um sublinhado, um destaque especial aí, em conjunto de enunciados. Então, quando eu penso em texto, eu tenho um elemento muito importante. Conjunto de enunciados, e o outro muito importante, que é o que está aí na linha de baixo, que seria bom vocês destacarem também, que é unidade de sentido. Então, quando nós temos uma questão de interpretação de texto, a gente tem que tomar muito cuidado. Se o texto é uma unidade de sentido, ele de maneira nenhuma ele vai se contradizer, se contrariar. Então, o texto não pode cair em contradição. Ok? Vamos para baixo, pessoal. Continuando a nossa matéria aí, o que nós temos agora? Grifem para mim a palavra-chave apreender. Então, agora nós vamos concentrar na palavra-chave apreender. E depois aí vamos na sequência fazer a definição dela.
O que é apreender, gente? Apreender é a correlação entre as partes do texto e a unidade de sentido. É o que caracteriza uma interpretação competente, muito mais do que captar informações esparsas contidas no texto. Então, é muito importante que vocês prestem atenção na palavrinha aprender, no verbo aprender. Então, a apreensão é o quê? É a operação de captura dos sentidos do texto e de todos os sentidos do texto mesmo, tá certo? Agora, linha de baixo, pessoal, só acompanha comigo o seguinte. Na linha de baixo, nós temos uma noção básica aí que eu gostaria que vocês observassem comigo. Olha, observem comigo aí na linha de baixo, por favor. O que nós temos? Bom, não há fórmula mágica para entender o que o texto quer dizer, mas é possível seguir alguns procedimentos que contribuem decisivamente para melhorar a leitura. Aqui eu quero que vocês grifem a partir de procedimentos. Então, grifem aí comigo. Procedimentos que contribuem decisivamente para melhorar a leitura. Então, quando nós falamos desses procedimentos que facilitam a nossa capacidade de ler e entender texto, vamos para a linha de baixo e vamos destacar 3 condições para entender um texto. Então, nós temos aqui 3 procedimentos que ajudam muito a compreender o texto. Quais seriam esses 3? Número 1, pessoal. Número 1, nós vamos destacar e observem comigo, conhecimento do código, das palavras e do modo de combiná-las. O que quer dizer isso aqui? Vocabulário, pessoal. Quanto mais vocês dominarem o vocabulário, então, por mais difícil que seja, é ampliar o vocabulário. É saber realmente o significado das palavras. Porque quando você sabe o significado das palavras, a interpretação de texto fica muito mais fácil. Número 2, vamos ver aqui que a gente trabalha aí na número 2. Número 2, a segunda técnica é o quê? É posse de repertório, isto é, da bagagem de conhecimentos que circulam no cenário cultural. O que quer dizer isso? É você ter o maior conhecimento possível dos temas. Então, se você não gosta de economia, mas tem que ter o mínimo de conhecimento de economia, tem que ter o mínimo de conhecimento de sociologia, filosofia, geografia, história, ciência. Quanto mais amplo for o seu conhecimento, mais fácil será a sua capacidade de interpretação de texto. Terceiro, pessoal, interpretação do significado, tanto das partes quanto do texto como um todo, levando em conta a influência que o contexto exerce sobre eles. Então, até agora a gente falou do vocabulário, que é você ampliar o seu vocabulário, conhecer mais palavras. A gente falou do repertório cultural, que é você ter um repertório cultural, significa você dominar muitos temas, mas é muito importante também, e agora nós vamos concentrar no contexto. Todo texto tem um contexto. Essa é uma regra básica de interpretação. Então, por exemplo, quando o Enem traz uma questão sobre o Diário de Anne Frank, o Diário de Anne Frank tem como contexto histórico a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. A perseguição que os alemães fizeram em relação aos judeus, com mais de 6 milhões de judeus mortos. Aí você vai entender por que a família da Anne Frank tem que fugir para Amsterdã, na Holanda, e tem que ficar escondida no sótão de uma casa. Você vai entender as referências textuais de quando ela diz que monstros bateram na porta da casa dos vizinhos e levaram todos. Então, quando a gente fala de contexto, a primeira coisa que eu quero que vocês destaquem aí é as palavras-chave. Nós temos 2 contextos. Vamos destacar primeiro as palavras-chave? Nós temos o contexto interno e o contexto externo. Depois que a gente destacar as palavras-chave, aí vamos explicar o que seria o contexto interno, pessoal. Grifem comigo aí e me acompanhem. Contexto interno é aquele que está concretizado sob a forma de palavras e inscrito dentro de certo limite de espaço ou de tempo. É o que está disponível para ser lido por alguém. E o contexto externo? Vamos ver o contexto externo aí? Bom, o contexto externo é o quê?
é todo o conjunto dos saberes acumulados na memória coletiva de um povo, tá certo? E aí agora nós vamos concentrar nas duas palavras-chave do nosso título da matéria. Quais são? Apreensão e compreensão. Então vamos observar aí o que a gente tem sobre apreensão e compreensão. Primeiro, vamos definir a apreensão, pessoal. Acompanha comigo aí. Apreensão, ato de captar o sentido, ou sentidos no plural, que estão contidos no interior do texto. Então, quando nós falamos em apreender, é capturar o que o texto diz, entender o que o texto diz. E compreender, vamos destacar o que significa compreender. Compreender, gente, significa reconhecer as correlações entre os significados contidos no texto e outros que são parte da cultura e estão na memória do leitor. Então, enquanto a apreensão é realmente entender o texto, a compreensão é relacionar o texto com o que a gente sabe, com o entorno. Tá certo? Então, esses detalhes aí, depois a gente, quando for fazer as questões, vocês vão ver que ajudam muito a aprimorar a nossa capacidade de compreensão de texto. Ok, pessoal?